Destaque no Inter e líder em participações de gol. No Campeonato Brasileiro, o meia Edenilson foi chamado pelo técnico Tite e vai integrar o grupo da seleção brasileira nos próximos 3 jogos das eliminatórias da Copa. Isso faz com que a partida contra o Red Bull Bragantino possa ser adiada em um futuro próximo. Eu explico tudo aqui nesse vídeo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Já passamos dos 30 mil inscritos e, claro, com a ajuda de vocês, não esquecendo e sempre lembrando de que vocês participem do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Dupla, lá na aba Comunidades. Você manda sua pergunta e interage comigo e com o Matheus Dávila. Amanhã pela manhã a gente deve divulgar o vídeo com a participação de vocês, beleza? E o assunto de hoje, dessa sexta-feira, foi a lista divulgada pelo técnico Tite para os próximos 3 jogos da seleção brasileira. E que depois de muito tempo volta a ter um jogador do Internacional entre os convocados. Não é à toa. O cara é o líder de participação em gols nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Ele é um dos artilheiros da competição com 8 gols e tem 5 assistências. Edenilson tem a sua primeira convocação para a seleção brasileira. E olha que temporada de altos e baixos, pelo menos do ponto de vista de futuro da carreira, está vivendo o Edenilson. Vocês lembram que ele queria há pouco tempo ir embora do Internacional, quase foi pro Al-Shabaab da Arábia Saudita e agora realiza um dos seus grandes sonhos, que é disputar uma partida pela seleção brasileira. Tudo isso, claro, por conta do boicote, por conta do veto que algumas equipes da Europa fizeram para essa data FIFA, não liberando os jogadores para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Em função disso, o técnico Tite lançou uma nova lista. E nessa convocação esteve presente Edenilson como um dos meias, pelo destaque que ele vem tendo no Campeonato Brasileiro com o time do técnico Diego Aguirre. Ele vai, portanto, ficar em torno de 2 semanas com a seleção brasileira na Granja Comari, depois nas partidas viajando com a seleção. Isso significa, em termos de calendário, que ele desfalcaria o Internacional em um jogo. No dia 7 de setembro, a partida contra o Red Bull Bragantino, que é uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, subsequente ao jogo desse domingo contra a equipe do Atlético Goianiense, onde o Edenilson está mais do que confirmado. A grande questão é que a direção do Internacional já começa a se movimentar nos bastidores para convocar e adiar a partida do Campeonato Brasileiro e colocar para uma data posterior. O Grêmio, por exemplo, fez isso com o Atlético Mineiro. O Grêmio teve o Borja convocado para a seleção colombiana e o Villasanti convocado para a seleção paraguaia. Junto disso, o Atlético Mineiro também teve jogadores convocados para diversas seleções. Os dois clubes, sendo prejudicados por conta das eliminatórias, conseguiram adiar a partida. E isso deve acontecer com o Internacional, que tem não só a convocação do Edenilson, mas tem a convocação também do Guerreiro para a seleção peruana e do Carlos Palacios para a seleção chilena. Então são 3 desfalques já que o Internacional teria para essa partida importante contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que nos próximos dias a CBF receba esse pedido do Internacional e esse adiamento, ele de fato aconteça sem maiores problemas, e aí na prática o Guerreiro, o Edenilson e o Palacios não desfalcariam o Internacional em nenhuma partida. Então assim, você que tá brabo com a CBF, o Tite convocou Edenilson, cara, relaxa, vai ser só coisa boa pro Internacional essa convocação, e eu explico agora o porquê. O Edenilson, ele pensa muito no projeto da sua carreira, e ele já manifestou ainda no ano passado, quando ele teve aquela sondagem muito forte do Al-Ittihad da Arábia Saudita, que ele queria deixar o Internacional para seguir um novo rumo, para fazer um último grande contrato para sua carreira. Não deu certo aquela negociação com o Al-Ittihad, ele ampliou o seu contrato com o Internacional, tendo aquela multa de 3 milhões de dólares que atualmente está estipulada no contrato dele. Esse ano voltaram as sondagens do Al-Shabaab, que fez uma proposta abaixo dos 3 milhões de dólares. E novamente a gente tinha a apuração de que o Edenilson queria deixar o Internacional. E aí eu toco no ponto que é o grande benefício que o Internacional vai ter a partir dessa convocação do Tite, levando o Edenilson para os jogos da seleção. O Edenilson tem um argumento, tem um elemento que pode o levar a ficar no Internacional por um período maior. Esse descontentamento do Edenilson
que não era bem um descontentamento, mas esse desejo dele de querer sair para buscar novos ares, para ter um contrato milionário, ele pode mudar. Porque o Edenilson vê agora um objetivo mais palpável do seu projeto de carreira, que é uma sequência pela seleção brasileira. Gente, a Copa do Mundo, ela é o ano que vem. A gente pode estar falando do Edenilson sendo importante em um ciclo final de Copa do Mundo. Já pensou o Edenilson disputando uma Copa do Mundo? Era uma coisa que não estava no radar dele ao longo das últimas temporadas e que aparece agora e que com certeza vai mexer na cabeça do jogador em relação ao projeto que ele faz para o futuro e com certeza vai contar pontos para o Internacional para que esse jogador queira permanecer aqui. Então você, torcedor, que tá brabo com o Tite, tá brabo com o CBF, não fica. Comemora, agradece o Tite, porque ele levou o Edenilson uma convocação merecida pela temporada que o cara vem fazendo e agora tudo indica que ele vai ter outra visão, outra postura em relação ao seu futuro no Internacional e aquela história de ir para o mercado árabe, ganhar muito dinheiro, mas se esconder em um cenário de seleção brasileira, acho que vai ficar um pouco atrás nos objetivos, no pensamento do meia do Internacional. Tá, gente? Hoje tem mais conteúdo aqui do A Dupla, não esquece de te inscrever, ativar a notificação e também deixar o like aí, beleza? Beijo!